Então vamos lá. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 13. Lembrando, enquanto você localiza, nesse mês do Mova-se, estamos procurando instruir, inspirar, encorajar a igreja a entender a importância do serviço e de focar não apenas em si mesmo, mas também nos outros. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, nós vamos ler a partir do versículo 1, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz assim: então disseram a Davi: eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor perguntando: devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra a tropa dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus, tomaram todo o gado dele, causaram grande matança entre eles, e assim Davi salvou os moradores de Keila. Verso 6, Aconteceu que, quando Abiatar, filho de Ameleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos, está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, revela isso ao teu servo. E o Senhor lhe disse: ele virá. Então Davi perguntou: e será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Amém. Meu Deus, suplicamos graça e favor do alto, entendimento espiritual. Oramos, ó Deus, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, que o espírito de sabedoria e de revelação da parte do Senhor nos toque. E oramos que, juntamente com o entendimento da Tua Palavra, aquela forma de condução tão pessoal que só o Teu Espírito Santo pode fazer na aplicação da Tua Palavra, oramos que cada um, não importa se estão no culto presencial, se nos acompanham à distância, ao vivo ou posteriormente de forma gravada, nós oramos por um ambiente de graça, de unção, de manifestação da Tua presença, onde corações sejam tocados de uma forma sobrenatural. Senhor, desde já nós nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, nós lemos aqui um episódio da vida de Davi. Ele ainda não havia sido coroado rei de Israel, embora tivesse sido ungido por Deus e tivesse promessas a respeito disso. E Davi estava vivendo um momento delicado da sua vida. Mas antes de falar do problema de Davi, eu quero que você possa olhar comigo para esse texto da forma correta, né? Pela lente certa. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11, quando o apóstolo Paulo, depois de citar vários episódios do Velho Testamento relacionados à vida de Israel, o povo de Deus da antiga aliança, ele diz: essas coisas lhes aconteciam e foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo, de quem são chegados os fins dos tempos. Ou seja, a perspectiva, a ótica que Paulo nos remete a olhar para essas histórias, esses episódios do Velho Testamento registrados, é que a gente não deve olhar para isso apenas como história, apenas como um registro cronológico de um momento, de um povo, mas ele está dizendo são referências, servem de advertência, servem de ensino. Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então quase sempre que eu leio episódios como esse, no Velho Testamento você também vai encontrar muitas porções de relatos históricos. A ideia é sempre procurar qual a lição. E lógico que muita coisa pode sair daqui,
né? Eu não tenho tempo para falar nem de tudo aquilo que eu percebi, mas eu tenho certeza que eu e ninguém tem a capacidade de perceber tudo numa palavra que é tão viva, que se renova, né? E dentre esses recursos ilimitados que nós podemos acessar em textos como esse, eu quero tirar algo específico que tem mexido, falado ao meu coração há muito tempo. Eu nunca ouvi uma pregação sobre isso, mas o insight que me fez perceber, pelo menos o desenho principal, né, foi no meio de uma pregação do pastor Marcos Gregório, do Ministério Apacentar, que eu vi anos atrás. Ele veio ministrar em Curitiba num evento, e de repente ele faz um comentário, ele não se estendeu, mas aquilo me pegou com força. E à medida que o tempo passava, eu senti que eu deveria trabalhar esse assunto, em primeiro lugar para mim mesmo, e depois para os outros. Então vamos tentar entender aqui o contexto da história. Quando a gente começa lendo só o capítulo 23, uma porção como essa, não dá para ter noção do que está em desenvolvimento, do que está acontecendo. Mas Davi se tornou o grande herói de Israel depois de matar Golias. Saul o coloca como um dos principais líderes do seu exército e ele começa a ser cada vez mais vitorioso. Há palavras proféticas sobre ele, o seu reinado, né? O próprio filho de Saul, Jonatas, faz uma aliança com Davi. E a coisa vai tomando proporções onde Saul vai se sentindo muito inseguro e enciumado. E ele decide matar Davi, porque o vê como uma ameaça a ser eliminado. Então Davi foge de Saul. Ele está fora de casa, ele está com a vida em risco, né? Ele está no meio de uma situação que a gente pode descrever, no mínimo, como problemática. Nunca antes Davi havia enfrentado o que ele está passando nesse momento. Nessa angústia de preservar sua vida, ele se refugia. Capítulo 22 fala que ele se refugia na caverna de Adulão. E enquanto Davi está ali, a Bíblia diz que começaram a vir e unir-se a ele muitos homens. No início a Bíblia fala de 400 homens. No final desse relato nós já vemos que a conta está em 600 homens. Mas a Bíblia diz que uniram-se a Davi os amargurados de espírito, os endividados, os levianos. Em outras palavras, era tudo gente com problema. Eu não sei se houve uma identificação, Davi está fugindo dos seus problemas, nós estamos fugindo do nosso. Eu não sei exatamente o que levou esses homens a procurar Davi, mas agora nós temos um bando de gente com problemas pessoais. E é nesse contexto que Davi toma conhecimento de que os filisteus estão prestes a invadir e atacar a cidade de Keila, que era uma cidade de Israel. Os filisteus, né, faziam fronteira com o território de Israel e eram inimigos do povo. Quando Davi vê esse cenário de um problema que não é dele, que é dos outros, a primeira reação dele é de proatividade. A princípio Deus não falou nada. E nós vimos logo no início que quando Davi fica sabendo disso, ele vai consultar o Senhor. Ele pergunta, eu devo ir e atacar os filisteus? Em outras palavras, ele está dizendo, eu devo me envolver no problema dos outros para ajudá-los. E depois dessa atitude, né, de proatividade, de disponibilidade, a resposta de Deus é, vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Então agora Davi, além do entendimento correto, né, além de um coração que não ficou ali apenas lamentando seu próprio problema, mas tinha disposição de servir outros, ele agora tem uma palavra de Deus. Então ele volta para os seus homens. Eu fico tentando imaginar Davi com a palavra de Deus. O camarada já tinha unção para a guerra, já gostava desse negócio, mas agora ele tem um comando de Deus. Imagina ele chegando e tentando mobilizar aquele grupo. Bora galera, vamos lá, vamos cair para cima dos filisteus, vamos livrar os nossos irmãos que estão com problema. Mas a reação deles no verso 3 eles disseram exatamente o seguinte, temos medo aqui em Judá. O que era a ideia do medo? Nós já estamos fugindo dos nossos problemas. Agora que nós nos unimos com você e o Saul está te caçando, nós podemos eventualmente ter que lutar por causa de você. Em outras palavras, ele estava dizendo, nós temos medo de uma guerra que não é totalmente certa, e você quer antecipar e nos jogar para uma guerra certa. Eu não sei qual foi o nível de discussão, mas eles devem ter sido tão convincentes que o verso 4 diz que Davi tornou a consultar o Senhor. Isso tornou a consultar, não é dizer, na minha opinião, imagino que com o conhecimento de Deus que Davi tinha, jamais ele diria, Deus, o senhor tem certeza? O senhor não mudou de ideia? Não seria isso. Mas acredito que é aquela coisa, eu realmente ouvi Deus,
Eu realmente tive um comando e uma direção de Deus, eu realmente estou na direção certa, porque sozinho eu não liberto aquela cidade, meus homens não querem se levantar para lutar, e ele vai consultar o Senhor, e de novo, Deus diz, levante-se, vá até Keila, né? A primeira palavra é só, ataque os filisteus e livre a cidade. Na segunda, o Senhor fala com clareza, eu estou entregando os filisteus. Em outras palavras, não tem o menor risco dessa missão não funcionar. Agora Davi, com uma convicção renovada, mobiliza os seus homens, eles vão, livram a cidade de Keila. E Davi, né, ao cumprir esse propósito, nos ensina uma lição. Qual é a lição? Né? O tema da minha mensagem hoje é servindo outros, mesmo com problemas. Os problemas pessoais de Davi e os seus homens não eram para Deus uma desculpa, uma justificativa para que eles não servissem outras pessoas. E algo que eu e você precisamos entender quando olhamos a mentalidade de serviço que a palavra de Deus procura estabelecer no meu e no seu coração, é que servir outros, servir e cumprir o propósito de Deus, não depende de eu e você necessariamente estarmos confortáveis em boas situações. É lógico que há algumas poucas exceções, eu não quero gastar tempo falando disso, que justificam a interrupção, alguém parar por um tempo o serviço e o ministério. Uma delas é que quando alguém peca e precisa de restauração, né, isso justifica uma parada. Não necessariamente uma parada permanente, uma interrupção definitiva, mas o tempo necessário para que se trate, para que seja restaurado, para que volte a ganhar credibilidade. Um outro assunto que eu sempre trabalhei com os nossos pastores é a família é o nosso maior valor depois de Deus. Então sempre conversamos com os pastores e mesmo com os líderes. Se em algum momento você perceber que o seu casamento não está bem, né, está numa crise diferenciada, ou que os filhos possam estar vivendo um momento de uma crise no relacionamento com os pais ou com a fé, eu digo para eles, pare tudo e concentre força na sua família. Porque não adianta você ganhar o resto do mundo e perder a sua casa. Mas salvo situações muito específicas de exceção, nós não temos uma orientação bíblica para justificar um desânimo diante de problemas a ponto de não servirmos. O mesmo Deus que em Atos 1:8, né, nos diz, Jesus fala aos seus discípulos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. O mesmo Deus que deu essa comissão, vocês vão ser testemunhas minhas debaixo do poder do Espírito, leva a igreja ao cumprimento dessa missão num contexto que não é o convencional. Atos 8:1 diz que sobreveio grande perseguição à igreja de Jerusalém. A Bíblia diz que todos, exceto os apóstolos, era uma igreja de milhares e milhares e milhares de pessoas. A Bíblia diz todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. A turma correu para salvar o couro. A situação estava tensa, estava difícil. Só que a Bíblia diz que enquanto eles fugiam da perseguição, por onde passavam, eles pregavam o Evangelho, e dessa forma o Evangelho começa a se afastar, se espalhar para além de Jerusalém, né, e circunvizinhanças. Então, olhando para as Escrituras, nós percebemos um Deus que não vai esperar tudo estar resolvido na minha e na sua vida, para então nos convocar para fazer alguma coisa por Ele. Até porque a maioria de nós nunca estará nesse lugar, onde não tem mais com o que se preocupar. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu não vou vencer minhas crises? Claro que não, você vai vencê-las. Mas quando você vencer as primeiras, já tem outra na fila esperando para chegar. E quando você vencê-las, a fila é grande. Então, nós vamos viver dimensões de lutas, de adversidades, em várias, né, situações, aspectos, perspectivas diferentes. E isso não deveria nos paralisar. E a primeira coisa que eu quero destacar dentro dessa visão é que nós temos exemplos bíblicos recorrentes de gente servindo outros mesmo com um problema, porque esse é o padrão de Deus. Em Gálatas 4, nos versículos 13 e 14, Paulo diz para esses irmãos da Galácia, vocês sabem que a primeira vez que eu vos preguei o Evangelho foi por causa de uma enfermidade na carne. Acredita-se que a Galácia não estava na rota da viagem missionária. Mas como Paulo, em outro momento, vai se referir a Lucas, um dos membros daquela equipe missionária, como o médico amado, então, o evangelista, que também era médico, provavelmente deve ter percebido, Paulo, sua situação é séria, nós precisamos de uma interrupção, nós precisamos cuidar de você. E enquanto Paulo interrompe a viagem para tratar da sua enfermidade, ele percebe que ali, onde ele está tratando da sua enfermidade, ele podia servir aquelas pessoas.
Em Atos, no capítulo 16, nós vemos Paulo e Silas, que depois de pregar o evangelho em Filipos, foram perseguidos, presos, açoitados. A Bíblia diz que eles estão na prisão, pendurados no tronco, mas além de orar e cantar louvores, na primeira oportunidade que surgem, eles pregam para o carcereiro os leva para casa, onde eles pregam para toda a família do carcereiro, todo mundo é salvo, e eles estão, mais uma vez, servindo outros, mesmo com problemas. Segundo Reis, capítulo 13, nos diz a partir do versículo 14, que quando Eliseu, o profeta Eliseu, estava enfermo, da enfermidade da qual haveria de morrer, ele recebe uma visita do rei Joás, que provavelmente veio despedir dele. Eliseu já está velho, agora tem um quadro de enfermidade, mas nesse estado, Eliseu se permite ser uma bênção e um instrumento de Deus na vida de Joás, porque nós podemos e devemos servir outros mesmo com problemas. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero que você dê uma olhada numa declaração de Paulo, que talvez nos ajude a entender por que Deus não isenta de enfrentar problemas aqueles que decidem servir. E segundo aos Coríntios, no capítulo 1, eu queria que a gente lesse a partir do versículo 3. Segundo aos Coríntios 1, a partir do 3, Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Aqui eu estabelecer esse adjetivo, chamando Deus de toda consolação. Paulo já está dando tom para onde ele vai levar a conversa no nosso relacionamento com Deus. No verso 4 ele continua e diz: é Ele, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Então, uma coisa que eu e você podemos ter certeza, em primeiro lugar, é que teremos problemas. Mas, em segundo, nós temos um Deus que nos fortalece em meio aos problemas. Você pode dizer amém? Quantos são gratos a Deus por isso? Mas ele diz assim: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Só para a gente sobreviver, não. Nada do que Deus faz por mim e por você, é para parar apenas na gente. Deus sempre tem segundas intenções, quando ministra, quando toca, quando abençoa as nossas vidas, quando nos fortalece. Ele quer que a gente transborde aquilo que a gente recebe dele na vida de outras pessoas. Então, Paulo termina o verso 4 dizendo o seguinte: para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Uma das razões pelas quais Deus não vai isentar quem o serve de enfrentar problemas é porque é justamente a capacidade dessas pessoas de vencer os próprios problemas, recebendo de Deus consolação sobrenatural, que vai dar não só autoridade para quando ele está diante de outras pessoas, dando um testemunho dizendo: funcionou primeiro na minha vida. Nós precisamos, de fato, carregar esse nível de autoridade. Uma das razões pela qual Kelly e eu esperamos tantos anos antes de escrever e publicar primeiro um livro sobre família e casamento, e depois mais ainda alguns anos sobre os filhos, é porque a gente queria ter uma história que pudesse ser sustentada diante dos outros, dizendo: nós sabemos o que nós estamos falando, nós vivemos isso. Depois de 25 anos de casado, eu olho para pessoas que pelo menos têm o tempo de casado que eu tenho para baixo e digo: funciona. Quando você anda nos princípios de Deus, funciona, a prova está aqui. Quando falamos a respeito dos filhos, a gente diz: funciona, a prova está aqui. Mas quando você vai consolar alguém que enfrenta problema, você consegue imaginar a crise dessa pessoa, se ela vivendo o perrengue dela, qualquer que seja o nível, ela está diante de alguém que nunca passou por isso. Eu acredito que se ela não chegasse à conclusão: ele não me entende, no mínimo ela pensaria: é injusto. Mas Deus permite que eu e você passemos por situações difíceis, para que Ele possa fazer algo por nós e para que isso nos dê autoridade de transbordar na vida de outros. Então, é quando você vence os conflitos do seu matrimônio que isso te autoriza a ajudar outros a vencerem. É quando você supera os desafios na criação de filhos que isso te ajuda em relação a outros. É quando você enfrentou tempestades materiais e financeiras, enfrentou, por um lado, privação, mas por outro, provisão, que isso vai te dando bagagem para que você possa ministrar a outros. Então, aquilo que muitas vezes a gente quer usar como desculpa para parar o serviço, Deus está dizendo: é isso que te capacita para servir melhor. Mas vamos continuar a leitura de Paulo, porque ele vai falar coisas aqui importantes. Verso 5. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. No verso 7, ele diz o seguinte:
A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Se é uma garantia que nós vamos ter problema, e o próprio Jesus prometeu, no mundo tereis aflições. Por outro lado, há uma garantia de que em meio às aflições, nós não estaremos sozinhos, abandonados e nem vendidos à derrota. O mesmo Jesus que diz, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, que 1 João 5 diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Ele nos garante que assim como é certo o sofrimento, é certo a consolação. Então não importa o que venha pela frente, quando eu e você sabemos que não estamos sozinhos, que não fomos abandonados, nós podemos carregar essa esperança sólida que Paulo diz, haverá consolação sobrenatural. Agora, quem está falando isso não é alguém que não teve problema. Olha o que ele diz agora no verso seguinte, 8, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Quando ele vai falar que tipo, eu, particularmente, acredito que ele não está dizendo, ele não está ameaçando contar o que aconteceu. Provavelmente isso já era bem conhecido deles. Quando o apóstolo Paulo diz que tipo, ele vai falar do impacto que essa tribulação teve sobre ele, sobre suas emoções. Olha o que ele diz. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Observe que isso aqui não significa decidir tirar a vida. É muito importante que eu e você possamos ter um entendimento bíblico claro de que o suicídio não é solução, ele é uma sentença de condenação eterna. Paulo escreve aos Coríntios e diz, se alguém destruir o templo do Espírito, Deus o destruirá. O que significa Deus o destruirá? O cara já destruiu o corpo, o que é que subiu, o que é que sobrou para Deus destruir? O cara já destruiu a vida dele nessa esfera natural, biológica, o que é que sobrou para Deus destruir? Nós precisamos entender que o mesmo Deus, que estabeleceu a vida, que nos ensina a não tirar a vida, colocou limites para que eu e você nunca atravessemos. Ah, não, pastor, mas na Bíblia nós vamos ver uns homens de Deus desistindo de viver, mas nunca tirando a própria vida. Você vê Elias disse para o Senhor, melhor me é morrer do que viver. Tipo, resolve aí, que eu estou de mão atada, eu não posso. Você vê um Paulo dizendo, perdemos esperança. Agora, isso significa desistência? Não. Ele está dizendo a carga era tão grande, o desânimo era tão grande, que a vida perdeu a graça. Mas olha o que ele diz, ele não para aí. No 9 ele diz, de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Essa sentença de morte não era uma condenação legal, mas ele perdeu completamente a perspectiva. Mas ele diz assim, tivemos em nós mesmos sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo está dizendo, quando passamos por situações difíceis, quando descobrimos as nossas limitações, quando percebemos a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, só existe uma saída, é olhar para o Deus que pode, é reconhecer que nós não podemos. E ele diz, nós decidimos confiar no Deus que ressuscita os mortos. O que é que Paulo está dizendo? Se até o cara que já morreu pode ser ressuscitado por Deus, porque o que está desanimado de viver não pode ser fortalecido. Então, nesse momento, ele começa a dizer, foi a hora que a gente descobriu a solução, a força não estava em nós, ela vinha do Senhor, é o Deus de toda consolação, é o Pai de misericórdias. Agora, olha o verso seguinte, o 10, ele diz, o qual nos livrou. Então ele está dizendo, eu não perdi essa batalha, nessa tribulação intensa que aconteceu na província da Ásia. Deus nos livrou, mas ele não para aí, porque Deus não é um Deus só de intervenções passadas. Ele diz, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Cada vez que eu e você olhamos para trás e lembramos o que Deus já fez, isso tem que inspirar a gente a olhar para frente e dizer, Ele vai continuar fazendo. O Deus que socorreu vai socorrer de novo. O Deus que fortaleceu antes vai fortalecer outra vez. O Deus de toda consolação vai continuar consolando. Então no verso 10 ele diz, nele temos esperado, que ainda continuará a livrar. Ele diz, nos livrou, livrará, mas isso não significa um crédito só para mais um livramento. Depois ele diz, e continuará a livrar. Deus seja louvado. Então precisamos entender que passar por essas situações nos autoriza, nos credibiliza, nos capacita a servir outros. Enquanto enfrentamos isso, podemos contar que Deus está conosco. E porque Ele está conosco, podemos servir outros, mesmo antes que o nosso problema pessoal seja resolvido. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu quero que depois de olhar para esses exemplos bíblicos, a gente leve em consideração algumas coisas. Não há nada na Bíblia, absolutamente nada,
que sugira que, porque eu e você decidimos cooperar com Deus, servir os outros, nós estamos isentos. Mas o que a Bíblia garante é que mesmo estando isentos e que teremos problemas pessoais, nós teremos a ajuda de Deus. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, o apóstolo diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Pastor, fazer o bem cansa. Se não cansasse, não tinha uma instrução para isso. Um dia uma pessoa, eu citei o texto numa pregação, não falei muito, e no final o casal me procura e o marido pergunta: pastor, fazer o bem cansa? Eu falei: pergunte para a senhora ao seu lado. Eu falei: eu sei a dona de casa excelente que ela é, a boa esposa que é pelo seu próprio testemunho, a boa mãe que ela é para os seus filhos. Agora, pergunte se ela cansa. Ela: porque fazer o bem cansa. E se cansa quando não tem problema, imagina quando tem. Agora, em 1 Coríntios 15, 58, esse texto aqui, desde as nossas primeiras reuniões de líderes no início da Alcance Curitiba, eu acredito que era um dos que eu mais citava quando a gente procurava mobilizar os irmãos ao serviço. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então eu dizia: gente, nós temos que ser... Quando ele diz sempre abundante, o sempre é constância, não parar. Mas o abundante é intensidade. Então eu dizia, nós temos que ter a constância e a intensidade, nós não podemos parar, né? O trabalho no Senhor não é vão, haverá recompensa um dia. E eu usava muito esse texto, mas uma coisa que por anos eu nunca enxerguei, por isso não falava, é que primeiro, antes de mandar ser sempre abundante na obra do Senhor, ele diz: sejam firmes e inabaláveis. Por que tem que ter firmeza? Por que tem que ser inabalável? Porque senão depois nós não vamos ser nem constantes e nem tensos no serviço do Senhor. Nós precisamos de firmeza para enfrentar os problemas e não deixar que eles nos abalem. Mas nós precisamos de firmeza para lidar com emoções. Porque acredite, nós teremos que enfrentar algumas emoções difíceis, né? Uma delas é às vezes aquele senso meio de injustiça: Senhor, eu estou me doando, cuidando do seu reino, cuidando das suas coisas, e parece que o Senhor não está cuidando das minhas. E se você não tiver uma fé firme e sólida naquilo que Deus tem, né, para comunicar por meio da sua palavra, você pode se abater no meio disso. Mas tirando isso, vamos voltar na história de Davi em 1 Samuel 23, que é o nosso trilho. Davi vai, obedece o mandamento e a comissão de Deus, junto com seus homens salva a cidade, virou o herói da cidade. Mas agora que ele está numa cidade, que o texto diz tem portas e ferrolhos, muros e portões, quando o Saul que está perseguindo descobre não só o paradeiro de Davi, mas sabe que ele está numa cidade fechada, ele diz: vou descer com todos os exércitos, vou sitiar a cidade. Davi não tem mais para onde correr, fugir de mim, não tem mais como se esconder. E quando começa a movimentação, a notícia chega para Davi, e Davi vai lá consultar o Senhor. Primeira pergunta: Deus, Saul vem mesmo ao meu encontro? E Deus responde: pior que vem, meu filho. Você não vê um Davi primeiro reclamando com Deus: vim fazer a sua obra e o Senhor me armou uma cilada, o inimigo vem contra mim. Aí ele faz a segunda pergunta: e os moradores de Keila, esse povo de quem eu sou o herói, que arrisquei a minha vida e a vida dos meus homens para salvá-los, eles vão me entregar nas mãos de Saul? Eu disse: pior que vão. Vamos parar para pensar em sentimento. Davi não morava lá, não tinha nada a ver com eles, mas doou-se, sacrificou-se para servi-los e ajudá-los. E agora, eles vão entregá-lo de bandeja nas mãos de Saul? Deus diz: vão te entregar de bandeja. Um outro sentimento quando nos dispomos a servir, num contexto de problemas, é que nem sempre nós vamos encontrar gratidão das pessoas por quem nós nos sacrificamos. E acredite, pensa num negócio que pode paralisar a nossa disposição de serviço. Eu tenho percebido muita gente, desde os líderes de célula, líderes de departamento, pastores, não só os nossos da casa, em tantos lugares por onde ando, que começam a desanimar quando depois de se doar, não estão vendo gratidão. Não significa que nem sempre haja gratidão. Embora às vezes a gente com uma lente errada possa ver ingratidão onde também não tem, porque a gratidão não foi expressada, mas é certo que nós vamos ter momentos de gratidão.
Eu falei de Paulo na cadeia, ele e Silas tinham sido açoitados, mas depois de ministrarem, o carcereiro e a sua família se converteram. A Bíblia diz que ele lavou, tratou das feridas, dos açoites. Era uma forma cruel de punição, que machucava muito. A Bíblia diz que ele lhes deu de comer. Tem gente que vai demonstrar gratidão. Quando o navio onde Paulo está se dirigindo para Roma naufraga na ilha de Malta, depois de Paulo ministrar a ilha toda, um avivamento, gente sendo curada, quando chega a hora deles serem encaminhados em outro navio para o destino, a Bíblia diz que os moradores da ilha encheram eles de provisão. Nós não podemos dizer que todo mundo vai ser ingrato. Muita gente vai expressar gratidão. Mas sabe o que eu acho interessante? Não há um indício de Davi ter reclamado. E não há nenhum indício daqui para frente da história de Keila, o que aconteceu lá, ser trazido à tona. Tem coisas que Davi, lá no fim da sua vida, está trazendo à tona. Ele, por exemplo, tem uma conversa com Salomão, seu filho, quando Salomão assumiu o reino, ele diz: dá um jeito de resolver o problema de Joabe, que eu nunca resolvi. Joabe e seus irmãos tinham uma liderança forte. Davi, por mais forte que fosse na sua liderança, nunca ousou enfrentá-los. Agora ele está remoendo isso. Eu devia ter feito direito. Aquilo não aconteceu. Nós temos vários exemplos nesse sentido. Mas o assunto de Keila nunca mais veio à tona. Quando Deus diz para Davi: Saul vem mesmo e o povo vai te entregar, ele pega os seus homens e diz: bora. Isso na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, né? Versão mais street, descolada, ele diz: bora. Saíram sem rumo, não tinha um plano B, não estava esperando aquilo. Mas qual é a mentalidade de Davi? Eu creio que Davi simplesmente consegue ser sensato a ponto de dizer: eu não fui livrar Keila porque os moradores de Keila me pediram. Eu não fiz isso por causa deles, embora eu tenha beneficiado eles. Por que Davi fez? Quem o comissionou a fazer foi o Senhor. Então Davi simplesmente entende: o Senhor me pediu, eu honrei o Senhor não é injusto, o Senhor vai dar rumo à minha vida, ainda que eu não tenha um plano. E ele simplesmente administra isso. Eu tenho visto muita gente parar por causa da dor dos outros não terem reconhecido, e eles esquecem para quem que eles estão fazendo. Embora as pessoas sejam beneficiadas pelo que fazemos, nós precisamos entender que o que fazemos é pelo Senhor. Semana passada mencionei o texto, e quando Jesus diz: eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, me deram de beber. Quando foi mesmo? Os caras vão olhar para ele e dizer: nem a gente lembra ter feito pelo Senhor. Diz: quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos, fizeram para mim. O Deus que nos comissionou disse: você está fazendo para mim. E o que eu e você precisamos ter em mente é que a nossa expectativa deve ser só em relação a Ele, não em relação aos outros. Outro dia alguém falou para mim: o ministério ingrato. Falei: negativo. As pessoas podem ser, o ministério não é. Ele falou: qual a diferença? Eu falei: eu te explico, mas vou explicar para você daqui a pouco. Deixa eu falar de um outro sentimento primeiro. Além de lidar com o sentimento de Deus está me fazendo servir os outros sem me poupar, isso pode aumentar o desânimo. Além de lidar com os sentimentos de talvez as pessoas que eu estou servindo no meio de um sacrifício grande dos meus problemas não vão ser gratos. Eu, particularmente, depois de descobrir isso na minha vida, comecei a descobrir na de outros. Que às vezes nós ainda lidamos com o sentimento de uma aparente injustiça, porque Deus não é injusto. Que é o quê? É quando Deus te leva a servir alguém, resolver o problema do outro, quando o seu não foi resolvido. Então, os moradores de Keila têm um problema, tem um inimigo perseguindo eles. Davi vai lá, vence o inimigo, problema resolvido. Mas Davi ainda tem um inimigo perseguindo. O problema dele não está resolvido. Em Gênesis capítulo 20, verso 17, a Bíblia diz que Deus manda Abraão orar pelas mulheres da casa de Abimeleque, que eram estéreis, não podiam ter filho. A Bíblia diz que Abraão orou por elas e Deus abriu a madre, e a mulherada toda pôde conceber. Agora, o que é curioso é que a mulher de Abraão, Sara, mesmo tendo uma promessa de Deus, ainda não deu à luz a um filho, e vai demorar muito tempo o milagre dela acontecer. E às vezes é um sentimento estranho você se ver sendo um instrumento de Deus para ajudar outros, quando você não está com a sua situação resolvida. Eu já tive situações de Deus me levar a dar uma palavra para a gente que estava desanimado. E sobrenaturalmente eu vi aquela pessoa ser levantada. E quando eu saí daquele encontro, falei para Deus: ele está de pé, mas eu estou mais desanimado que ele. Já vi Deus me usando para dar palavra profética e anunciar a chegada de um milagre de provisão. Num camarada estava assim, numa situação financeira terrível, terrível. E quando aquele negócio aconteceu, eu falei para Deus: mas o senhor sabe que eu estou pior que ele. E muitas vezes vai dando esse sentimento de: o Senhor me usa a resolver o problema dos outros, mas não resolve o meu.
Mas o dia que eu realmente percebi esse sentimento errado no meu coração, acredito que isso deve ter sido janeiro de 1998. Eu morava ainda em Guarapuava, fui servir uma igreja no interior de São Paulo, e foi uma agenda que eu quase cancelei, porque eu tive uma hérnia de disco. Fui carregar uma caixa muito pesada, cheia de louça, numa mudança que Kelly e eu fizemos. E na hora de pegá-la, eu tive todo cuidado, dobrei os joelhos, costa ereta. Mas eu andei um pouco e eu vi que não ia aguentar, era muito pesado. E antes de eu jogar aquela caixa no chão e quebrar aquela louça nova, eu recém-casado. Tinha casado em novembro de 95, o problema da louça foi em 97. Eu rapidamente abaixei de qualquer forma para tentar salvar a louça. E do jeito que eu abaixei com aquele peso, eu vi o estalo nas costas. E eu abaixei e já não consegui levantar. A dor era terrível, aquilo, né, parecia estar me paralisando. Bom, descobri, através do ortopedista que promoveu todos os exames, que era inclusive alguém da igreja, ele falou: pastor, o senhor arrumou uma hérnia de disco. Seu disco espirrou, né, para o lado de fora das vértebras com aquele esforço abusivo que o senhor fez. E ele me disse o seguinte: o seu problema é tão sério que mesmo como ortopedista eu não sei se uma cirurgia resolve. E aquilo me deixou 15 dias sem levantar da cama. A hérnia pinçava o ciático, né? Aquele negócio parecia que eu tinha umas facas enfiadas na perna. Era um negócio insuportável. Eu cheguei a implorar para esse médico me dar morfina. Ele dizia: pastor, não é assim, eu não posso dar nesse nível, porque parece que nenhum analgésico funcionava. E aqueles 15 dias foram terríveis, mas quando a coisa começou a melhorar, aliás, eu não sei na época nem se eu classifiquei como melhorar ou despiorar, porque às vezes você tem a situação, está tão ruim ainda, que você pelo menos não está como estava antes, mas não é aquela ideia de melhorou. Eu já conseguia andar, mas com muita dificuldade. Eu arrastava a perna, eu tinha muita dor, eu dava passos pequenos arrastando, e eu estava nesse estado quando fui pregar. Um dos versículos que meus filhos mais me ouviram falar a vida inteira: o que jure com dano seu não muda. Falei: vou honrar a agenda. Mas foi uma viagem complicada, dolorosa. E quando subi pregar, parece que aquele ciático estava em crise. E eu fui andando com muita dificuldade. Levou tanto tempo, né, da entrada do palco ao púlpito para eu chegar, que eu já me debrucei no púlpito. E falei: gente, eu vou pregar aqui debruçado, sem me mexer do lugar. Vocês viram o jeito que eu cheguei até aqui. Estou numa situação assim, não quis cancelar o evento com vocês, mas tem misericórdia de mim. E eu estou pregando debruçado, porque eu não conseguia me mexer. Em algum momento da mensagem, o Espírito Santo falou comigo, acho que já estava da metade para frente, mas foi uma palavra de conhecimento nítida e clara: chame à frente todas as pessoas que estão sofrendo de hérnia de disco, e eu vou curar todas. Eu nunca vi um comando desse, nem antes nem depois. Às vezes você tem uma palavra de conhecimento para um, né? Alguns podem pegar carona na fé do outro, mas nunca vi todo mundo de um problema ser curado. Mas aquilo era tão nítido, eu comecei a rir. Eu lembro que eu falei no microfone, falei: gente, casa de ferreiro, espeto de pau. Falei: vocês viram o estado que eu estou aqui, como eu cheguei, minha dificuldade justamente por uma hérnia de disco. Mas se a despeito do meu estado você puder crer, eu tive uma palavra de Deus. O Senhor mandou eu chamar à frente, as pessoas estão sofrendo de hérnia de disco. Então, se esse for o seu caso, sai do seu lugar, vem agora à frente. Falei: só hérnia de disco, não me apareça por outro motivo, que eu não vou orar com outra coisa. Nós vamos atender esse comando. E veio umas 20 pessoas para frente. O auditório não era tão grande. Eu fiquei impressionado, falei: todo mundo é hérnia de disco, que a turma confirmou. Eu falei: vamos fazer o seguinte, quem está em crise com dor agora, vem para o meu lado direito, quem não está, espera do esquerdo. Falei: porque a única forma da gente ver se a coisa está funcionando e Deus falou, é quando os que estão em crise, a dor desapareceu, o problema for resolvido. Falei: não quer dizer que nós não vamos orar por quem não está, mas começar por esse não dá para saber. Então, só ficou uns 3 do lado de cá, o resto foi tudo para o lado de lá. Falei: todo mundo está em crise, a turma sim. E lá vou eu. Agora imagine meu sentimento. Eu me senti um pateta. Deus está aqui para curar de hérnia de disco, porque Ele tem poder para curar. E eu pensava: olha o meu estado. Eu dizia: eu estou depondo contra tudo que eu estou tentando inspirar a fé deles. Mas mesmo assim eu pensava: Deus, o Senhor está me trolando. Aí, com muita dificuldade, eu demorei quase uma eternidade para chegar lá. E quando finalmente cheguei, desci a escada, cheguei perto do primeiro, e eu estendi a mão para tocar na cabeça dele. Foi impressionante. Na hora que eu fiz esse movimento, estender a mão, eu nunca senti isso antes, nunca senti depois. Mas saiu um calor do meu ombro, parecia um tiro de um canhão correndo pelo braço. E aquilo correu numa velocidade imensa e foi sincronizado. Na hora que eu estava chegando perto
de pôr a mão na cabeça dele, eu senti aquilo correndo no meu braço. E a sensação que eu tive, que a hora que tocou, eu falei da sincronia, quando estava saindo pela mão, eu vi a reação da pessoa, o susto. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, um calor entrou em mim. Eu falei, cadê a dor? Meu Deus, não tem dor! Aí ele gritava, eu brinco que tudo que você precisa na hora que vai orar com os outros é que dê certo com o primeiro. Porque empolga a fé de todo mundo. E esse cara começou a pular, dançar, dar glória a Deus. E eu sabia que algo estava acontecendo, até porque eu senti. Mas aí eu vou para o segundo. Mal conseguindo arrastar minha perna. Toquei o segundo, tiro de canhão, aquele calorão, no meu braço de novo. Eu vi a reação do segundo, falei, esquentou aí? Ele falou, não, esfriou. Falei, estava quente quando saiu daqui, mas não importa a temperatura. Cadê a dor? Meu Deus, não tem dor, não tem mais dor. E aí está lá fazendo festa. Aí eu olhei para o terceiro, falei, está pronto, está pronto. E bum, tiro de canhão. E o quarto, irmão, quando chegou no sexto, eu me arrastando de um para o outro, falei para Deus, não é justo. Olha o meu estado. Mas como era muito feio eu botar a mão em mim mesmo, eu peguei assim, tentei fazer de forma discreta, pus a mão nas costas, tipo mulher grávida. Botei a mão nas costas, mas não tinha tiro de canhão comigo. Eu botava, curado, botava em mim nada. Gente, eu vi todo aquele grupo com crise, orei com os outros, que não tinha como ver resultado na hora, mas depois de tudo aquilo, não tinha a menor dúvida da palavra de Deus estava acontecendo. Enquanto todo mundo estava feliz, no final daquela reunião, eu estava sentado num canto aborrecido, falando para Deus, não é justo. Eu falei, todo mundo vai sair bem, eu vou ficar desse jeito? E o Espírito Santo diz, o propósito dos dons não é para que eles funcionem em benefício próprio, é para que você sirva aos outros. Falei, beleza, legal. E vou ficar esperando o dia que vai aparecer um pregador me revelar, que nem eu revelei eles. Eu lembro que o Espírito Santo falou, ou isso ou você use a sua fé. E, gente, mesmo sabendo muita coisa de fé e já tendo tido experiência, eu fiquei 6 meses enroscado naquela crise, mas eu orava todo dia, eu me posicionava até que um dia, finalmente, aquilo tudo desapareceu. Mas o ponto não é esse, era o sentimento. Eu, no meu coração, é lógico que a gente tenta não verbalizar. Eu aprendi 2 coisas muito básicas com meus pais quando criança. Você respeita pelo menos 2 tipos de gente, quem é mais velho que você e tem mais autoridade que você. E Deus é no mínimo os 2. Então não tinha coragem de falar, mas o sentimento vinha. E Deus não precisa que você fale. O salmista diz, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já sabes. E dentro de mim eu estava dizendo, se me acusarem de falta de fé, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial. Eu dizia, eu parei tudo para dar a sua palavra, chamei o povo, desci para orar, porque acreditava que o Senhor ia fazer, como é que eu não tenho fé? Aí eu dizia, se falar que é falta de unção, recorro ao Supremo Tribunal Celestial. Eu senti o tiro do canhão, sabia que a unção estava lá. Aí eu dizia para Deus, tinha fé, tinha unção, mas não funcionou para mim. E o sentimento é aquele negócio, o Senhor faz para os outros, não faz para mim, e além de fazer para os outros sem fazer para mim, em meu detrimento, que era para eu estar em casa, não era para eu estar sofrendo aqui. E muitas vezes, esse tipo de sentimento pode nos paralisar. Bom, eu quero encerrar chamando a sua atenção para algo específico. Eu creio que a capacidade de Davi de ter administrado aquela situação, de ter saído de lá, de ter dado um novo rumo à sua vida, ainda que a princípio ele não sabia, eu acredito que foi por causa de uma consciência. Qual era a consciência? Quem chamou Davi, como já falei antes, para fazer o que ele fez, não foram os moradores de Keila, não foram eles que foram pedir ajuda. Para Davi olhar agora, vocês me pediram, eu atendi, vocês me... Quem mandou foi o Senhor. Então o que é que Davi assimila? Quem é o responsável pela gratidão ou recompensa? Não são as pessoas que o Senhor nos mandou servir. É o Senhor que nos mandou servir as pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Paulo diz para ser sempre abundante na obra do Senhor, diz sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é à toa, não é perdido, não é desperdício. No Senhor. Por quê? Porque Ele é que é o Deus de recompensas. Em Apocalipse 22, 12, Jesus diz, eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Então vamos voltar na conversa que eu deixei em aberto. Quando o irmão falou para mim, pastor, o ministério é ingrato, falei, negativo, as pessoas são, ele falou, qual a diferença? Falei, a diferença é que não foram as pessoas que te chamaram, e não são as pessoas que vão te recompensar. Quem te chamou foi o Senhor, e quem te recompensa é o Senhor. Hebreus 6,10 diz, Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras. Talvez as pessoas não lembrem o seu sacrifício, mas está tudo na cadernetinha. Cadernetinha, eu voltei no tempo, hein?
está tudo nos registros celestiais. Nada está passando desapercebido, nada ficará esquecido. E quando eu e você começamos a entender que a recompensa vem dele, é um dia diante dele que nós vamos estar. Esse momento, quando ele fala servo bom e fiel, não importa se os outros não reconheceram o seu nível de doação e entrega. O que importa é o sorriso de satisfação no rosto do Senhor. O que importa é o galardão que vai entregar. Mas deixa eu te dizer algo, recompensa também não é só o dia final. Ali vai ser a recompensa das recompensas. Mas ao longo do caminho, eu e você podemos ter certeza de que há um Deus que nos socorre. Há um Deus que age nas nossas vidas. Mas deixa eu falar a respeito de algo que Deus está me incomodando a compartilhar. Logo nos primeiros anos, já faz muitos anos que Kelly e eu conhecemos a irmã Vilma Laudelino. Ela tem sido uma bênção para o corpo de Cristo. E por conta do testemunho dela, muitas portas se abriram para que ela compartilhasse o Evangelho em muitos países da América Latina. E logo no início do ministério ela falou, pastor, as viagens antigamente, e ela está me contando uma época que já não era como hoje, mas ela está falando de uma época ainda mais delicada do que a minha época. Hoje nós temos facilidades, logística de transporte aéreo, passagens muito mais baratas em relação ao que já foram. Mas muitas vezes quem saía para o ministério itinerante tinha que ficar muito tempo fora de casa. Sacrificava o convívio familiar. Dia desses, revendo a biografia de Billy Graham, eu fiquei impressionado porque ele ficava meses fora de casa. Eu durante 17 anos ficava em média 3 dias por semana, mas ia e vinha, ia e vinha. A única vez que eu fiquei muito tempo longe dos meus filhos numa viagem internacional foram 21 dias. Nós somos parte de uma geração que já não pagou o preço que algumas antes de nós pagaram. E ela diz, Luciano, depois de muito tempo, pregando em vários países, ela falou, eu estava numa viagem dentro de um ônibus. Pelo que eu entendi, posso estar errado nos detalhes, devia ser na cordilheira, lá no Chile. Ela diz, nevando lá de fora. E eu encostado, ela falou, eu devia ser talvez a única pessoa que daquele banco duplo do ônibus estava viajando sem ninguém do lado. Ela diz, eu olhava pela janela e eu estava muito desanimada, muito cansada de tudo, do trabalho, da dedicação, dos sacrifícios. E ela diz, era um desânimo insuportável, uma vontade de parar, uma vontade de dizer, Deus, eu não aguento, eu não suporto mais isso. Ela diz, e de repente alguém se sentou no banco ao lado. Foi diferente desses ônibus novos hoje, que as poltronas são separadas. Eu não sei quantos são, pelo menos da minha época ou para trás, que lembram daquele banco que era fixo, para 2 sentarem juntos. Ela diz, quando a pessoa sentou do lado dela, o ter largado o peso do corpo chacoalhou o banco dela, não tinha como ela não perceber. Pelo movimento de alguém sentando, ela, embora estivesse virado pela janela, ela olha com o rabo do olho, com o canto do olho. E o que ela percebeu ali foi apenas um pedaço da perna e dos pés. E ela diz, essa figura que sentou do meu lado era muito estranha. Porque era um homem, dá para ver o pé e a perna masculina, mas ele usava um vestido. Ele usava uma sandália no pé, que não combinava com o inverno do lado de fora. Mas ela diz, eu estava tão focado no desânimo, que apesar daquilo ter chamado a atenção, não pensei muito. Ela diz, mas aquele homem se aproximou, chegou com a boca relativamente perto do ouvido para um contato de um estranho, e disse, minha filha, não desanime, não desista. Ele dizia, eu preciso de você, eu preciso do seu serviço. E Vilma diz, Luciana, o sentimento dentro de mim era de raiva, de injustiça. Eu não tenho nem direito de sentir um desânimo e já sou pressionado. Ela diz, eu não sei quem é esse doido ainda metido a profeta que vem invadir o meu momento. O coração dela não estava aberto. Mas depois de ter falado aquilo, a pessoa levantou e saiu, e daqui a pouco caiu a ficha. Ela diz, meu Deus, como eu fui rude. Deus envia um profeta, pelo menos deve estar achando que é para vestir desse jeito, falar comigo, e eu sequer dou um sorriso, uma reação. Então ela levanta, o ônibus está em movimento, não parou em nenhum momento. E ela começa a procurar, e ela vai e vem várias vezes no ônibus, não tem ninguém com aquelas características. E porque ela não acha a pessoa, ela está confusa, e ela pergunta para as pessoas em volta, onde está aquele homem que acabou de levantar aqui? Senhora, a senhora está viajando o tempo todo sozinha. Ela falou, eu sei, mas alguém sentou aqui e acabou de levantar. Ninguém se mexeu nesse ônibus há muito tempo. Pergunta para um para o outro. Ela diz, não, eu tenho certeza.
Demorou para ela entender até que Deus falasse ao coração: eu estava ao seu lado. É por isso que ninguém tinha visto, é por isso que ninguém tinha percebido. E ela diz assim: subirá, que vergonha. Eu já estava com vergonha de imaginar que eu tratei uma pessoa, um irmão em Cristo daquele jeito. E quando eu pensei na possibilidade de ainda ter reagido assim ao meu Senhor, ela falou: que vergonha. Mas a verdade, todos nós vamos lidar com alguns desses sentimentos. Eu falei: e aí? Qual o desfecho dessa história? Ela diz: o desfecho é que toda vez que eu estou cansada dos meus próprios problemas ou do sacrifício que a gente faz para aparentemente não ter retorno de ninguém, eu lembro daquela voz: não pare, não desanime, eu preciso de você, eu preciso do seu serviço. Eu não preciso ser profeta para saber que você tem enfrentado e passado por problemas, senão um tipo é outro. E como eu disse antes, a hora que resolver um, tem mais na fila. A treta é contínua, ela se renova. Mas algo que eu posso te dizer com toda certeza é que, se somos participantes do sofrimento, seremos da consolação. Há um Deus que não nos abandona, há um Deus que conta conosco, há um Deus que precisa de mim e de você. E já que estamos falando da recompensa, lembrar que a recompensa não é só o porvir. Há coisas que eu e você podemos experimentar agora, além do consolo do próprio Senhor. E há momentos onde Deus vai dizer: encara a dificuldade. Gente, nós precisamos entender que não é porque Deus nos dirigiu a fazer algo que nós não vamos ter problema. Em 1 Coríntios 16, 9, Paulo diz: uma porta grande e eficaz se me abriu no Senhor. Ele diz: mas há muitos adversários. Um dia eu li aqui e falei: ué, Deus abriu a porta, tem adversário? Aham. Porque a porta que Ele abre não significa que não haverá adversidade. Mas o que eu e você podemos ter certeza não é que porque Deus abriu a porta não tem problema. É que independente dos problemas que estejam do outro lado da porta, o Deus que nos abriu a porta não nos abandona. Há momentos onde o Senhor fala aos apóstolos: vão, preguem, não se calem, não tenham medo, estão sendo proibidos, estão sendo intimidados, estão sendo presos, estão sendo açoitados. Fala e não te cales. Em outras palavras, está dizendo: não tenha medo dos problemas, nem dos seus, quando eu te enviei para o ministério, nem dos que surgirão no ministério. Sirva os outros, mesmo com problemas. Agora a Bíblia diz que os amigos de Jó vêm com a intenção inicial, aparentemente, de consolá-lo, mas daqui a pouco eles estão acusando, dizendo que você tem que ter pecado. Nada disso aconteceria se você não tivesse culpa no cartório. E não basta tudo que Jó está vivendo, ele ainda tem que lidar com esse incômodo. Mas o livro de Jó termina com Deus dizendo para ele: ore pelos seus amigos. Ore por esses que estão importunando você. E a Bíblia diz que enquanto Jó orava por seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro. Uma das melhores coisas de Deus nos mobilizar a servir mesmo com problemas é que quando nós focamos nos outros e não na gente, isso chama a atenção de Deus para nós e não só para os outros que nós servimos. Eu já estive em muitas situações onde eu mencionei aquele sentimento: estou fazendo para o outro, não aconteceu para mim. Mas eu posso contar várias outras, onde eu comecei a perceber que enquanto eu fazia pelos outros, algo era liberado sobre mim. Talvez Abraão não percebeu que enquanto ele semeava ministração para as mulheres da casa de Abimeleque vencerem aquele problema, ele estava plantando uma semente que ele colheria em prol da sua esposa. Um anjo de Deus aparece para Cornélio, Atos 10, e diz: tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Em outras palavras, a ajuda que você oferece ao necessitado chamou a atenção de Deus para você. Então, apesar de haver um dia de recompensas futuras, até que esse dia chegue, não significa que eu e você vamos ficar sem intervenção de Deus em nosso favor. Eu não vim aqui hoje te apontar o dedo se você andou desanimando, andou diminuindo o ritmo do serviço ou até parando. Mas eu vim te encorajar a retomar o passo, a perseverar e a acreditar que é um Deus que te consola. Quando alguém diz: pastor, o senhor não tem ideia do quanto esse desânimo está me paralisando. Eu falei: olha, uma ideia perfeita não. Mas depois de passar isso tanto tempo e lidar com tanta gente que de coração quer servir a Deus em frente à mesma coisa, é lógico que eu tenho a noção. Mas às vezes eu falo para a pessoa: você não tem noção do que é viver o consolo. Não há motivos para parar, não há motivos para desistir, só por causa de problemas. Eu quero que você fique em pé, nós vamos orar juntos.
Se eu e você tivemos a certeza de que, como participamos dos problemas, participaremos da consolação. Em um momento específico, Paulo fala assim, do encontro dele com Tito, diz: Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Era um momento do ministério difícil. Mas sabe, Deus não está alheio ao meu e ao seu desânimo. Ele está pronto para intervir. Ele não necessariamente está esperando eu e você desanimar para nos julgar. Mas Ele quer alimentar, Ele quer fortalecer o nosso coração. Em Atos 13, Paulo e Barnabé vão pregando em várias cidades, ganhando pessoas, formando discípulos, organizando igrejas. Em Atos 14, quando eles voltam com uma mensagem em cada igreja. Vocês precisam perseverar. A Bíblia diz que eles voltaram animando os discípulos, dizendo: importa que por meio de muitas tribulações herdemos o reino de Deus. Não há um caminho para o reino de Deus que não seja pavimentado por dificuldades e problemas. Mas há um Deus que, em meio aos problemas, nos consola. Todo dia um cara falou: pastor, eu vim para Jesus achando que ele ia resolver meus problemas. E eu falei: agora você descobriu que depois de converter tem mais problema do que antes? Ele falou: aham. Aí ele olhou para mim e falou: qual a lógica? Qual o benefício disso? Eu falei: o benefício é que antes você tinha menos problema, mas não tinha solução. Agora você tem mais problema e tem solução. Eu falei: você vai fazer a conta só com o problema? Ou vai colocar a solução na equação? Ele: boa. Eu falei: todas as minhas queixas desapareceram nesse momento. Eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de oração nesse momento. Não apenas nos expondo ao Deus de toda a consolação, ao Pai de misericórdias, ao Deus que consola os abatidos. Mas onde você também pudesse avaliar: será que eu andei diminuindo o meu ritmo? Será que eu estou devagar, quase parando? Será que eu estacionei? Qual a razão pela qual fiz isso? Eu gostaria de te dar a oportunidade de, diante do Senhor, renovar a disposição no seu coração. Senhor, eu não vou me deixar abater. Não importa se é o sentimento de injustiça, parece que eu estou com problema, eu tenho que ajudar os outros, parece que o Senhor faz dos outros, não faz para mim, parece que os outros um pouquinho me dão, não agradece. É você lembrar: eu estou fazendo para o Senhor. O Senhor não só merece o meu serviço, mas ainda não é injusto para esquecer. Haverá um dia, quando eu e você estivermos diante dEle. Gente, eu sonho noite e dia com esse encontro. Onde o Senhor Jesus vai me dizer: servo bom e fiel, entra. E quando Ele falar isso, eu imagino talvez dando uma olhada para trás, no passado, na história. Talvez rapidamente relembrando grandes sacrifícios. E acredito que o único sentimento vai se dizer: valeu a pena. Valeu a pena não ter parado, valeu a pena não ter desistido, valeu a pena não viver de forma egoísta em função de mim mesmo, mas servindo os outros. Que a gente possa levantar isso como um lema, não para esse mês, não para esse ano, mas como lema de vida: servindo outros, mesmo com problemas. Fala com Deus. Espírito Santo, a palavra foi lançada e comunicada. E nós te oramos por mais do que compreensão espiritual e aplicação personalizada. Eu oro pelo teu toque. Meu Deus, é um ambiente onde a tua graça parece ser tão palpável, onde a presença e o mover do teu Espírito parecem ser tão perceptíveis. Eu sei que isso não é apenas para os que estão aqui no culto presencial. Aqueles que nos assistem, Senhor, ao vivo e mesmo posteriormente a mensagem gravada, eu sei que esse ambiente está rodeando a vida e o coração deles. E eu oro por uma descarga do céu hoje. Que o Senhor levante os abatidos, que o Senhor se revele como Deus de toda a consolação, o Pai de misericórdias. Pai, nós oramos por um santo combustível celestial turbinando à disposição dos meus irmãos e irmãs para te servir. Nós oramos por forças sobrenaturais, nós oramos por muito mais do que uma disposição humana ou uma decisão apenas natural. Nós oramos pela combinação entre essa resposta dos meus irmãos e irmãs com o favor, com o poder do Senhor envolvendo e ministrando os seus corações. Estende a tua mão, manifesta o teu favor. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira.
Na semana passada, iniciamos falando a respeito de obediência e preguei a mensagem intitulada O Evangelho da Obediência. Gastamos tempo fazendo a fundamentação bíblica doutrinária, né? E eu destaquei 3 coisas aqui. Em primeiro lugar, a relação entre salvação e obediência. Depois nós vimos a obediência na vida cristã, depois de passarmos pela porta ao longo de todo o caminho. Em terceiro e último lugar, terminamos falando a respeito de como a graça se revela uma força capacitadora para que nós possamos andar em obediência. A ideia foi cobrir muito mais, né, uma visão panorâmica, abrangente do quão importante, significativo, central é o papel da obediência na vida cristã. Nós trabalhamos a obediência não como algo periférico, nem tampouco opcional, mas como cerne do propósito da obra redentora, restituir ao homem esse lugar, né, de poder viver a obediência que Deus espera de nós. Hoje eu quero continuar o assunto, mas eu quero tentar mexer um pouquinho mais naquilo que a gente classificaria de um terreno prático. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e nós vamos ler do verso 46 ao 49. Esse vai ser o nosso ponto de partida. Lucas capítulo 6, de 46 até o 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meu Deus, suplicamos graça, favor, a liderança do Teu Espírito Santo na condução, na exposição, na aplicação das verdades da Tua Palavra. E nós oramos que o Senhor possa trazer de fato entendimento espiritual, iluminar os olhos do nosso coração, do nosso íntimo. E nós clamamos que a Tua Palavra, ó Deus, não apenas traga a informação, mas ela venha fazendo aquilo que faz muito bem. Ela é como espada afiada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os intentos do coração. Nós oramos que possamos enxergar não apenas aquilo que o Senhor propõe, mas nós oramos que ela traga à tona também aquilo que está dentro de nós, aquelas áreas que necessitam de ajuste, de sujeição ao Senhor, que precisam ser calibradas hoje na presença do Senhor. Nós nos sujeitamos à ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, e oramos que a Tua Palavra cumpra o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Bom, tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Mateus, essa alegoria, essa parábola que Jesus apresenta dos 2 tipos de casa, ela vem quando ele arremata o chamado Sermão do Monte. Então ele vai dizer que não adianta ouvir tudo aquilo que ele falou e não colocar em prática. Ou seja, o propósito pelo qual Deus tem nos dado a sua palavra é porque Ele espera basicamente, para simplificar, Ele espera de nós uma única coisa: obediência. Mas Lucas registra um detalhe interessante. É o questionamento de Jesus no verso 46. Por que é que vocês me chamam Senhor se não fazem aquilo que eu mando? Nós afirmamos aqui na semana passada que a salvação depende do reconhecimento do senhorio de Cristo. Paulo diz em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Ou seja, a salvação está atrelada não apenas à fé na morte e ressurreição de Jesus, no sacrifício que Ele fez em nosso lugar, mas está também na disposição de, como falamos na semana passada, das obras de fé. A fé tem uma confissão, a fé tem uma visão e a fé tem obras. E nós vimos que parte dessas obras da fé é a rendição, é a disposição de obediência, a semelhança de Abraão, que Hebreus 11:8 diz que Abraão, pela fé, obedeceu. Então, colocar o coração em plena sujeição a Jesus como Senhor é o cerne da obra da salvação. Nós temos a mania de dizer, olha, tem que confessar Jesus Salvador. Isso não está na Bíblia.
É lógico que Ele é Salvador. A Bíblia diz, se nós cremos e confessarmos Ele Senhor, seremos salvos. Se somos salvos é porque Ele salva. Mas Salvador nunca foi o objeto da confissão. O objeto da confissão é Senhor, é o seu senhorio. E se a salvação depende da sujeição ao senhorio, e a essência do senhorio é obediência, e é isso que Jesus está dizendo, por que me chamam Senhor se não vão fazer o que eu mando? Né? Então, obviamente, nós mostramos desde a semana passada como os assuntos de obediência, salvação e a vida cristã estão atrelados e é impossível separá-los. Mas nessa parábola proposta por Jesus, ele fala de um construtor sábio, sensato, que não apenas constrói sobre o alicerce. Eu gosto dessa declaração de Lucas que diz que ele abre uma profunda vala. Ele lança alicerces sobre a rocha e de forma inteligente ele edifica uma casa que dura. Então Jesus diz, quando vem a enchente, ela não pode derrubar. Mas a Bíblia fala de um outro construtor que não se preocupa com o fundamento, com o alicerce e constrói sobre a terra. E quando as águas vêm, e acredite, as águas da adversidade virão sobre todos. Mas o que determina se o que você está construindo vai durar é a forma como você constrói. E nós precisamos entender que uma vida cristã que não é fundamentada na obediência, ela tem prazo de validade e essa casa em algum momento vai cair. Então Jesus está dizendo, não se iluda. Ou você me leva a sério, obedecendo o que eu estou propondo, ou você está enganando a você mesmo, e é só uma questão de tempo, a casa vai cair. O chamado que nós recebemos à obediência é um chamado a uma obediência plena, completa. E o título da minha mensagem hoje é Obediência Total. E quero usar essa expressão, obediência total, porque muitas vezes nós relativizamos a obediência. E essa é uma forma como acabamos nos enganando. Né? Porque obedecemos numa área, acreditamos que desobedecer na outra se compensa, porque muitas vezes temos uma aparência de obediência, achamos que está tudo bem. E eu quero te mostrar, né, algumas verdades bíblicas. A primeira delas é que obediência aparente é desobediência. A segunda coisa é que obediência parcial é desobediência, não pode ser vista como obediência. Mas em terceiro e último lugar, nós vamos mexer com aqueles que já cresceram um pouquinho e assumiram o compromisso, que é um outro perigo. É quando deixamos a desobediência, entendemos a obediência, mas podemos migrar para uma coisa perigosa que eu vou chamar de o orgulho da obediência, que é algo, como veremos, contraditório em si mesmo. Em primeiro lugar, vamos falar da obediência aparente. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, o Senhor Jesus nos apresenta uma parábola acerca de dois filhos. Dos versos 28 a 32, nós lemos o seguinte: o que vocês acham? Um homem tinha dois filhos. Chegando seu primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Quando Jesus propõe a parábola, ele está falando de algo que todo mundo entendia. Os filhos cresciam trabalhando, servindo, não apenas em tarefas domésticas. O sustento era tirado da terra, né? Tão logo tinham força, disposição, em níveis diferentes, já estavam envolvidos nessas responsabilidades. Então Jesus está falando de algo que todo mundo sabe. Agora o pai fala para um filho: vá trabalhar. E ele enfrenta o pai. A atitude inicial de rebeldia: não quero, não vou. Mas depois o coração arrepende e ele vai. Então aparentemente o primeiro é o rebelde. O segundo não. Aparentemente é obediente. Sim, senhor. Mas o segundo não foi. E aí Jesus diz: quem fez a vontade? A turma responde: o primeiro. E aí Jesus diz: pois é, obediência não é a resposta inicial, não é a encenação do seu comportamento, é o que no final das contas você fará com a ordem que foi dada. Mas por que é que Jesus está dando essa ilustração? Então ele continua e diz assim: então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então Jesus basicamente está dizendo o seguinte: da mesma forma, vocês olham para os publicanos e as prostitutas, eram os piores rótulos de pecadores e mesmo de um comportamento, né, reprovável diante da sociedade da época. Ele diz: eles vão entrar primeiro do que vocês no reino. Por quê? Eles são aqueles, quando a mensagem de Deus chega, eles dizem: não quero.
Não quero obedecer, não quero submeter, quero fazer minha vontade, quero pecar, quero aproveitar, não quero. Mas em algum momento, quando existe arrependimento e sujeição, eles acabam fazendo o que Deus esperava. Embora o comportamento inicial fosse de rebeldia, a obediência encontrou lugar e espaço na vida deles. Vocês não. Os religiosos estão o tempo todo diante da palavra dizendo sim, Senhor, mas não faz aquilo que está sendo mandado. Então vocês não têm aparência de rebeldia, vocês têm aparência de obediência. Mas a vida de vocês não expressa obediência. No final das contas, vocês jogam o jogo de encenar obediência, mas encenam uma obediência que não é praticada. E acredito que esse é o problema de todo aquele que é ouvinte da palavra. Porque Jesus está falando daquele que ouve as suas palavras e decide praticar ou não. Nós não estamos falando de um nível de rebeldia, aquela pessoa que diz para Deus, não quer nem te ouvir. Está falando de alguém que chega ao ponto de ter uma certa aparência de piedade e dizer, vamos lá ouvir o que Deus tem. Só que não faz nada a respeito disso. Aliás, em Tiago, no capítulo 1, no verso 22, a Bíblia classifica esse tipo de gente como alguém que engana-se a si mesmo. Primeiro, ele não engana a Deus, porque Deus está vendo todas as coisas. Ele pode até enganar algumas pessoas, mas a Bíblia mostra que no final das contas ele está se enganando. Tiago capítulo 1, vou ler de 22 a 25, diz assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, eu amo essa expressão, né? Eu de vez em quando tenho que lidar com os crentes que quando você está cobrando obediência, posicionamento, compromisso, você diz, seu evangelho é pesado. Eu normalmente digo, pesado para você que não quer compromisso. Porque não é o que 1 João 5,3 diz. A Bíblia diz que os seus mandamentos não são pesados. Aliás, nós falamos semana passada de uma capacitação para a obediência. Essa lei é chamada de lei da liberdade. Porque liberdade não é aquilo que você quer para fazer o que gostaria e quebrar sua cara. Liberdade é entrar no lugar em Deus, onde você preserva o relacionamento com Ele, onde você vive as bênçãos que são resultantes da obediência empoderada por Ele e ainda assim não apenas vive a alegria circunstancial do resultado, mas a essência do cumprimento do propósito. A lei não foi dada da parte de Deus para nos prender, foi dada para preservar aquilo que o diabo deseja roubar de nós através da desobediência. Que isso fique claro, mas vamos voltar aqui. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Sempre a palavra de Deus relaciona. Você vai pegar Josué capítulo 1, verso 8, você vai pegar o Salmo 1, né? Sempre a palavra de Deus relaciona bem-aventurança com aqueles que obedecem, com aqueles que praticam a palavra de Deus. E nós precisamos entender que quem não faz isso, a Bíblia diz, está enganando-se a si mesmo. Porque muitas vezes ele acredita que diante de Deus, né, o estar ali ouvindo a palavra, cultuando, é tudo que Deus precisa. E Deus não quer uma aparência de piedade, Ele quer uma conduta que de fato se expresse por meio da obediência à sua palavra. Interessante que num outro momento Jesus confronta os fariseus, porque eles eram a seita mais severa dentro do judaísmo. Eles eram o grupo religioso mais dedicado, né? É o que, usando a linguagem atual, alguém na época poderia dizer, são os beatos, são os carolas, é o time da dedicação, realmente, de fato são eles. E eles se tornaram muito conhecidos pelo seu zelo em obedecer a palavra. Mas ao longo do tempo eles usaram aquele próprio zelo e dedicação para criar desculpas para não obedecer a palavra. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do verso 5 até o 13. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Os anciãos estabeleceram alguns ritos de purificação, entre eles um processo de como deveriam lavar, né, as mãos, lavar-se a si mesmo antes de comer, e eles estavam pegando espigas, comendo de qualquer forma, e o povo vai lá dar uma bronca em Jesus. Por que é que eles não vivem conforme a tradição? Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição.
As traduções mais clássicas de Almeida diz jeitosamente. A palavra traduzida jeitosamente, kalos, fala de algo belo, né? Ou seja, diz, vocês embelezam a desculpa da desobediência de vocês. Então, o Senhor diz o seguinte: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse, honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que você poderia receber de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês conseguiram criar rituais, aparências de piedade que negam a palavra. Conversa é essa. A Bíblia manda honrar pai e mãe, e fala das consequências de você agir da forma inversa. Agora vocês dizem que quando a pessoa consagrou a Deus aquilo, ela não deve mais obediência. Jesus está dizendo que conversa é essa. Eu imagino que fosse numa linguagem de hoje mais aberta, escancarada, o Senhor Jesus perguntando, que palhaçada é essa? Né? Como é que vocês chegaram a esse ponto? Mas o interessante é que por trás de tudo isso, né, existem normas sendo estabelecidas que aparentam que eles estão defendendo um código, que eles continuam vivendo a obediência, mas o que na verdade eles estão praticando é só uma aparência de obediência. Existem muitas formas pelas quais nós podemos fazer isso. Eu me lembro de um fato curioso. Na adolescência, quando fui cheio do Espírito Santo, estava com o coração disposto a buscar Deus, é lógico que você quer conectar na turma que está levando Deus a sério. É muito melhor você estar acompanhado dessa turma dos que não estão levando Deus a sério. E acredite, dentro da igreja pode ter de tudo. Mas mesmo essa turma queria levar Deus a sério, eu vi essa turma inventar umas regras que eu falava para eles, de onde vocês tiraram isso? Então, por exemplo, o grande desafio dos jovens e adolescentes que sabiam a importância de andar em pureza, a maioria de nós todos tínhamos decidido, nós vamos esperar o casamento, vamos fazer tudo certo, mas existia um zelo até para a forma como olhava para as mulheres. Jó 31:1 diz, fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa vista? Então você olha para um cara mundano, às vezes a mulher passa, ele dá o raio-x de alto a baixo, né? Consegue avaliar, imaginar tudo que quer. A conduta de um homem de Deus não deve ser dessa forma. E essa hora que pelo menos os machos tinham que dizer um amém aí, vamos lá. Mas a garotada, essa turma, dizia o seguinte, que a primeira olhada não é pecado. O que é a primeira olhada? A moça passou, às vezes o camarada assim dá aquela espiada, mas daqui a pouco ele pensa o que é que realmente passou e diz que a segunda olhada é que é pecaminosa. A primeira não tinha má intenção. Eu dizia para eles, então olha primeiro e não para até o fim. Está resolvido o problema. A questão não é quantas vezes olha, Jesus fala sobre a intenção do coração. E às vezes nós ficamos inventando algumas outras regras para simplesmente maquiar aquilo que claramente está lá. Dá para entender isso? E nós temos uma capacidade de articular e inventar essas coisas que é incrivelmente criativo. Segunda coisa que eu quero falar. Obediência parcial, assim como a aparente, é desobediência. Não tem outro rótulo. 1 Samuel, no capítulo 13, a palavra de Deus fala a respeito de Saul. Saul foi o primeiro rei que a nação de Israel tem, escolhido pelo próprio Deus. Deus sinalizou quem seria a pessoa. 1 Samuel capítulo 13, verso 8, diz o seguinte, Samuel dá uma instrução ao rei Saul, de que ele esperasse um prazo determinado, e que ele esperasse Samuel chegar para oferecer o sacrifício. O texto diz assim, Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou, o que foi que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora os filisteus irão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul, verso 13, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reino sobre Israel. Mas agora